Bom dia, eu me chamo Amanda Carneiro e, em nome do Núcleo de Mediação em Programas Públicos, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O MASP Professores começa agora com uma mesa compartilhada entre a Jaque Conceição e a Adelaide Estorvo, com mediação da Sara Siqueira. A gente para às 12h30 para o almoço e a gente retorna às 2h para a conferência com a Carla Cristina, mediada pela Haile Kass. Eu espero que todos nós aproveitemos o encontro. Eu vou chamar para a mediação a Sara Siqueira, graduada em Pedagogia pelo Mackenzie e especialista em Gestão Escolar. Desde 2008, atua na educação básica como auxiliar de desenvolvimento infantil e é professora titular do Ensino Fundamental 1 e 2, além de assistente de direção. Atualmente, é professora da educação infantil na rede municipal e atua como militante da Marcha Mundial das Mulheres. Sara, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui nesse momento que eu acho que hoje será um momento de partilha. E eu sou uma professora da Rede Municipal de Ensino resistente agora, saindo de 33 dias de greve. As palmas são para nós, porque eu estou olhando aqui e vendo muitos colegas de profissão, muitos colegas de atuação, a gente se encontrou em muitos momentos. Então, é muito bom estar aqui com parceiras, com pessoas que eu encontro no dia a dia, e sabendo o quanto este debate é fundamental, é importante, né, para a nossa formação, para o nosso trabalho com as nossas crianças, com os nossos alunos, com as nossas alunas. Queria falar um pouquinho hoje sobre o tema dessa mesa, né, desse debate tão importante que o MASP vem trazendo, né, nos últimos anos, debates tão importantes no programa MASP Professores. E este ano, trazer as histórias feministas, trazer o tema Mulheres no Plural, Feminismos e Ativismos, que é o nosso tema de hoje, é mostrar o quanto nós somos diversas, o quanto nós somos plurais na nossa atuação, na nossa construção militante, né, na nossa construção diária dos movimentos que nós construímos. Eu queria começar a falar dessas origens, né, do feminismo, que tem uma origem um tanto controversa, tem aí um histórico, né, um berço muito elitizado, e que, ao longo da história, foram aparecendo as suas contradições e que hoje a gente lida com elas. Alguns dedos podem ser apontados no debate de hoje, e eu acho que é importante que eles apareçam. A gente está aqui para crescer e construir juntas. Mas, sobre este feminismo, eu vou falar de onde eu me construo, de onde eu atuo. Como militante da Marcha Mundial das Mulheres, a gente constrói um feminismo antissistêmico, um feminismo que significa enfrentar, né, como pilares o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Então, acho que é importante a gente entender que é esse lugar que eu parto, né? E esse feminismo, a partir de um feminismo antissistêmico, a gente questiona o controle, né, que o mercado, que o capitalismo e que os homens exercem sobre o corpo e sobre a vida das mulheres. De modo que a gente precisa enfrentar os privilégios sociais para além do discurso e para além das aparências. As expressões do feminismo hoje, né, nas suas várias vertentes, como a gente vai ver algumas delas hoje, elas têm tomado as ruas, têm tomado as redes sociais, têm tomado os roçados, né, os lugares mais distantes, e não são apenas espontâneas, não são só manifestações espontâneas como os meios de comunicação hegemônicos nos querem fazer acreditar. Ao contrário, elas são exigências e reivindicações de práticas políticas e de formas organizativas que orientam o feminismo em expansão no Brasil e em muitas partes da América Latina e do mundo. Ela tem raízes na luta de milhares de mulheres que há tempos enfrentam a opressão. Reconhecer que hoje a gente constrói um feminismo a partir de acúmulos desse processo longo e coletivo das mulheres é fundamental para dar conta de avançar na construção da igualdade e da liberdade para todas as mulheres.
O ascenso do feminismo está vinculado tanto a dinâmicas próprias dos movimentos feministas, como também da ampliação de um patamar de consciência das mulheres em geral, que é fruto desse processo histórico de lutas. Mas, com esse ascenso do feminismo, a gente vê crescer também o conservadorismo, né? E as mulheres têm sido um pilar fundamental em resistência a essa onda conservadora. Essa reação patriarcal, ela se expressa na forma de violência contra as mulheres, que toma o mundo público com cada vez mais expressões de crueldade. Cresce o assassinato das mulheres negras, os casos de estupro coletivo, de lesbofobia. A sexualidade é banalizada e a hipersexualização, especialmente das mulheres negras, pelos meios de comunicação, nos videoclipes, na publicidade, caminham junto com a tentativa de um outro modelo de mulher, dividindo as mulheres entre as belas, recatadas e do lar, e as vadias, mas todas essas a serviço dos homens. Por outro lado, a gente tem visto, como foi dito, esse ascenso, um número cada vez maior de mulheres questionando o machismo, desde muitos lugares e com muitos pontos de vista. As mulheres têm tomado as ruas para reivindicar o fim da violência sexista, a desigualdade do trabalho, dentro e fora de casa, exigindo serem tratadas como iguais e tendo o direito de decidir sobre suas vidas, sobre os seus corpos. É importante que a gente entenda que esses processos não se dão de forma espontânea. E qual é um exemplo que eu posso dar? Eu atuei por 5 anos como coordenadora do curso de promotoras legais populares. Não sei se algumas de vocês já conhecem o curso. Na região do Jardim Miriam, aqui na Zona Sul de São Paulo. E, ao longo desses 5 anos em que eu fui coordenadora desse curso, eu vi inúmeras vidas de mulheres sendo transformadas. Né? Como assim? A partir da formação, que é uma parte importante, que eu acho que nós aqui, como professores, estudantes, estamos dando conta desse processo, uma parte desse processo hoje, essas mulheres entenderam que elas poderiam se libertar de algumas amarras. Então, eu vi mulheres que trabalhavam na construção civil, por exemplo, questionando o lugar e as atividades que eram atribuídas a elas. Eu vi mulheres que passaram por situações de violência sexual e que sabiam como reagir. Então, a formação, que é o que nós devemos levar para a sala de aula, os temas que nós vamos hoje aqui tentar, né, entender melhor, mastigar e transformar de uma forma que os nossos alunos, os nossos educandos possam entender, eles são fundamentais. Então, a formação é um ponto primordial para que a gente consiga rebater essa violência. Eu vou lidar agora com um exemplo, vou trazer um exemplo rápido de como a gente lida com contradições na sala de aula. Então, a gente está aqui se formando, mas quando a gente está lá no chão da escola, a história é bem distinta. O ano passado, em meados de agosto, uma professora chamada Ângela, né, de uma EMEI aqui do centro de São Paulo, teve a sua vida exposta e transformada por lidar com questões que são as que a gente vai tratar aqui hoje. Por lidar na sala de aula com um debate que eles chamam de ideologia de gênero. Né? A professora Ângela recebeu o apoio dos seus colegas profissionais, e não de todos, porque nós sabemos como é a nossa categoria. Né? Mas recebeu o apoio de parte dos seus colegas, recebeu o apoio do conselho de escola, recebeu o apoio da supervisão, mas ainda assim teve a sua vida em risco por tratar de ideologia de gênero na educação infantil. E ter a sua vida exposta na rede social daquele que, à época, era candidato à presidência da República e que veio a se consagrar. Eu estou dizendo isso porque, na escola, a gente sabe como é importante desconstruir os papéis sociais que são destinados a meninos e meninas. Principalmente, eu trabalho com a educação infantil com as brincadeiras. Né? A gente percebe que ainda se mantém, por muitas vezes, o brinquedo destinado ao menino, o brinquedo destinado à menina, e professores dizendo, eu não vou brigar com as famílias. Não se trata de brigar com as famílias.
Se trata de construir condições para que essas crianças que estão em formação tenham acesso e possam escolher o que querem ser. Se querem ser do lar, se querem ser da rua, se querem ser da construção civil, se querem ser engenheiras. Não é a escola que vai definir isso, mas ela precisa ter acesso. A gente precisa perceber que, muitas vezes, nas aulas de educação física, lá nas EMEFs, muitos professores ainda separam as atividades das meninas que vão ensaiar alguma dança e os meninos que vão jogar futebol. Então, a gente precisa ir desconstruindo esses espaços na nossa prática cotidiana, porque a nossa batalha é muito grande. A nossa batalha contra a ideologia de gênero, ou contra o termo que eles chamam de ideologia de gênero, é uma das reações, né, aos questionamentos que o feminismo e que o movimento LGBT trouxeram para as escolas, trouxeram para o debate. E que organiza, essa reação é uma reação patriarcal, é uma reação heteronormativa, e que organiza famílias e muitas formas subjetivas. É um dos principais discursos usados nessa onda conservadora. E não começou com a votação dos planos municipais e estaduais de educação, como a gente parece acreditar, né? Que esse debate sobre a ideologia de gênero apareceu com a votação dos planos municipais e estaduais de educação. A articulação contra a ideologia de gênero existe desde os anos 90, pelo menos, em espaços de negociação internacional, e conta com espaços de elaboração em universidades vinculadas a tradições religiosas fundamentalistas. Como a Amanda me apresentou, eu estudei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que, por exemplo, institui, né, o criacionismo, talvez, aí, como uma vertente teórica. Então, acho que a gente precisa entender de onde vem e quem ganha com esses debates. Esses espaços, muitas vezes, estão relacionados a religiões, né, fundamentalistas. Na América Latina, o enfrentamento à ideologia de gênero é feito por muitas denominações de igrejas evangélicas, neopentecostais e também católicas, como a Opus Dei. O principal argumento, né, é de que a ideologia de gênero seria responsável por desestabilizar as famílias. E também se afirma que os estados, ao incorporar essas políticas de igualdade, para quê, né? Para que trabalhar com o conceito de igualdade? Estaria sendo conivente e é responsável pela destruição das famílias. Com esses argumentos, eles formulam propostas como escola sem partido, que a gente barrou temporariamente. Mas ele está aí, batendo na nossa porta, como a reforma da Previdência. Com esses argumentos, a gente percebe que eles querem impedir que o pensamento crítico seja fomentado nas escolas, que é rechaçada qualquer tentativa de combater o ódio e a violência contra a população LGBT, contra a violência contra as mulheres, contra as meninas, que precisam aprender a se defender, a identificar as situações de violência a que passam. Essas posições conservadoras interferem em outras questões na política, né? Não ficam só na escola. A gente tem visto isso. O que precisa ser mostrado é que o Estado, a educação formal e as instituições carregam em si e operam uma ideologia que é heteronormativa, patriarcal e racista. E é isso que a gente precisa questionar. Porque a reação é muito violenta. A gente veio essa semana, vem de uma semana com acontecimentos bem difíceis. 13 de março, quarta-feira. Eu estava fazendo 35 anos e achei que eu iria comemorar. Ao acordar, a primeira notícia que eu vi é de que haviam 5 crianças mortas numa escola. A minha reação foi chorar, foi olhar para o meu companheiro e pensar, o que está acontecendo? Depois, quando você vai vendo os elementos, tem mais dados, conhece os autores, né, do caso, me veio a reflexão de quanto isso tem a ver com o debate que a gente vai tratar aqui hoje. Porque, ao olhar casos semelhantes, né, em outros países, já que no Brasil a gente tem poucos registros de casos como aqueles, a gente percebe que o sujeito que executa é muito parecido. Ele é branco, ele é homem, e ele sofreu bullying na escola. Mas a gente também sabe que, muitas vezes, as escolas, os maiores alvos de bullying são negros e negras, são mulheres.
Então, por que a gente precisa pensar sobre este caso em específico e tentar? Eu não vou fazer suposições sobre patologias ou não que esses meninos poderiam ter, porque eles já morreram. Nós não vamos conseguir saber se havia ou não. Então, eu estou pegando alguns elementos que parecem comuns em casos semelhantes. Né? Então, por que a reação dos homens, quando são questionados quanto ao seu papel de poder ou ao que a sociedade lhes ofereceria, né, que seria ser aceito em todos os lugares, ou que seria ter um lugar de sucesso, quando isso não acontece, a reação é por meio da violência. Né? E por que isso não acontece com as mulheres, com a população negra? Por que não tem isso? É só uma reflexão, gente. Eu não estou afirmando nada, mas eu acho que a gente precisa pensar do que estrutura isso. Outro caso, né, porque depois do dia 13 tem o dia seguinte. O dia seguinte, 14 de março. 1 ano da morte de Marielle Franco. 1 ano praticamente sem respostas, em que nós começamos a ter algumas na semana passada, mas ainda não sabemos quem mandou matar Marielle. Por que é importante a gente refletir sobre isso e por que o caso da Marielle também tem tudo a ver com esse tema? Porque a Marielle representava tudo o que eles queriam dar como recado de que nós não deveríamos ser. Ela não poderia, uma mulher lésbica não poderia estar naquele lugar. Foi uma mensagem, foi um recado, e tiraram Marielle do convívio de sua família com muita dor. Mas o que a gente percebeu depois disso, né, eu me lembro bem do dia 15 de março de 2018, em que essa avenida estava tomada por mulheres tristes, muito tristes, mas que disseram que a gente não ia parar. E nós tivemos 1 ano de muita mobilização de mulheres. Nós tivemos as mulheres nas ruas dizendo ele não. Nós tivemos as mulheres nas ruas contra a reforma da Previdência. Marielle realmente virou semente. A violência, né, que é executada, é uma das principais formas de garantir o controle sobre as mulheres, de disciplinar os nossos corpos. Além do aprofundamento da violência machista, os homens, as milícias organizadas, provocam uma situação de guerra na vida cotidiana. A vida das mulheres nas periferias está marcada pelo medo, como um dos principais fatores de socialização. Além da violência direta, a ascensão de doenças como depressão, hipertensão, estão totalmente relacionadas com um cotidiano estressante que é marcado por violência, por trauma, por terror. A cada dia, 6 pessoas morrem no Brasil pelas mãos da polícia, pelo menos. A maioria dessas vidas é tirada pela violência policial, é de jovens negros e pobres, que também são a maioria dos encarcerados. Então, pensar sobre isso é pensar na chamada guerra às drogas que a polícia faz e que é composta por práticas que configuram uma verdadeira guerra aos pobres, na verdade. Tudo é pretexto para a invasão de territórios, para controle da vida das mulheres, para controle das periferias. Essa, por sua vez, é alimentada pela atual política proibicionista e que tem a ver com a militarização da vida, que acontece na vida pública, pela polícia, e na vida privada, com as milícias, com o tráfico. A indústria armamentista fica muito feliz. Agora, só para encerrar, porque eu acho encerrar essa minha fala, mas pensar um pouquinho nos desafios que a gente tem, é que, frente a essa reação patriarcal que eu já citei aqui, que nós enfrentamos hoje, levantam-se as mobilizações das mulheres, com o objetivo de barrar esses retrocessos. Né? A agenda de reivindicação das mulheres é muito plural. O feminismo no Brasil engloba setores que, historicamente, estão envolvidos com pautas feministas, movimentos e partidos de esquerda, com um número cada vez maior de mulheres. A irreverência na ocupação desses espaços públicos mostram que segue atual a luta pela liberdade e pela autonomia dos nossos corpos frente à violência e o controle patriarcal dos homens e do mercado. As mulheres resistem, e os desafios são muitos. Mas é importante pensar também que a nossa multiplicidade de pautas corre o risco de fragmentação. Se as reivindicações das mulheres são referenciadas prioritariamente em políticas de reconhecimento, reforçando a dimensão cultural e individual, a gente oculta as dinâmicas materiais que estruturam e reproduzem o patriarcado, o racismo e o capitalismo.
Por isso, a afirmação da diversidade, o questionamento aos padrões de beleza, por exemplo, precisam enfrentar as dinâmicas do mercado. Do contrário, a gente vai ver as grandes empresas incorporando parte do discurso feminista e criando novas linhas de produtos para mulheres livres. Ontem eu estava assistindo e vi uma chamada do Fantástico falando sobre um programa que eles vão fazer sobre histórias das mulheres. A gente não pode esquecer que essas histórias das mulheres têm política, têm luta, tem organização feminista atrás. E é isso que esses meios de comunicação tentam apagar. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A auto-organização das mulheres é uma estratégia na construção do sujeito político do coletivo do feminismo. E é nela que a gente aposta. É na força das mulheres organizadas. E a gente sabe que uma sociedade nova não vai florescer apenas dos livros e das teorias, mas das práticas coletivas. Então, eu gostaria agora de encerrar essa minha fala. Desculpem pelo excesso, mas é porque eu acho que a gente precisa colocar para fora nos momentos como esses. E agora eu vou chamar as nossas convidadas de hoje, né? Uma das nossas convidadas de hoje, que é a Jaqueline Conceição da Silva, que é pedagoga e mestre em educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. Atualmente é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e psicanalista em formação pelo Instituto Maiêutica de Florianópolis. É coordenadora do Centro de Pesquisa e Formação Coletivo de Gede, onde conduz pesquisas e rodas de troca de experiências sobre o feminismo negro. Então, gostaria de chamar a Jaqueline Conceição, que vai falar sobre negra, substantivo feminino, imperativo feminista. Bom dia. Uma plateia lotada de professores e professoras é sempre uma responsabilidade. Bom, então, primeiro a benção às minhas mais velhas, às minhas mais novas, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, que os nossos ancestrais africanos e ameríndios orientem sempre nossa caminhada, nosso pensamento, nosso fazer, para aquilo que eu acho que é o sonho mais caro dos nossos ancestrais, que é a liberdade. Muito sangue correu para que a gente pudesse estar aqui agora. Eu recebi esse convite do MASP muito feliz para compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, um pouco do trabalho que eu realizo no Coletivo de Gede, que não é o primeiro centro de formação e pesquisa para mulheres negras, mas a gente vem há 5 anos construindo esse espaço com os cursos online, dentro de uma plataforma de conteúdo e de cursos sobre mulheres negras, feminismo negro e a questão racial, e nas rodas de feminismo negro, presencialmente, que acontecem em vários espaços, inclusive hoje tem uma, estão todas convidadas e todos convidados, vai ser na parte da tarde, aqui no centro, em São Paulo. E para pensar um pouco sobre o que a gente chama de feminismo negro. E essa, por si só, é uma tarefa muito difícil. Porque se tem um feminismo que ele é plural na sua essência, quando surge, e na sua existência, é o feminismo negro. Porque ele dialoga com diversas possibilidades e com diversas perspectivas. Então, eu pensei em trazer para a gente um pouco do processo que não é muito trabalhado, que não é muito discutido nos materiais, porque o feminismo negro ele atua essencialmente dentro dos espaços, principalmente virtuais, os fóruns das redes sociais, os grupos de WhatsApp, as rodas nos espaços universitários, dentro dos sindicatos, dentro das organizações. E, para contar um pouco dessa história, eu quero convidar a Lélia Gonzalez, porque ela foi a primeira intelectual negra a trazer esse termo feminismo negro de forma conceitual para a sua produção, e isso no final dos anos 80. A Lélia ela tem uma peculiaridade que, embora ela seja uma acadêmica, como se diz dentro da universidade, completa, porque ela não ficava restrita à antropologia, ela circulava por diversos espaços teóricos para poder pensar o seu objeto, que era a mulher negra, ela tinha uma preocupação que aquilo que ela produzia, de fato, pudesse chegar aonde interessava, que eram as mulheres negras. Então, junto com esse processo de construção... Todo mundo aqui conhece a Lélia Gonzalez? Sim? Não? Então eu vou ter que apresentar, porque a Lélia... não sei se pode falar palavrão, já saiu um. Ai, mãe, desculpa, não sei se podia, mãe, porque minha mãe depois vai ver o vídeo, né? Minha mãe briga se eu falo palavrão.
A Lélia é uma mulher negra, de família mineira, uma caçula de uma família de 10 irmãos. Ela nasceu, não sei quando, mas ela morreu com 45, deve ter nascido mais ou menos em 50. A família dela foi para o Rio de Janeiro e ela foi a única que pôde estudar dos 10 irmãos. Então, ela fez faculdade de História na UERJ, no Rio. Lá na universidade, ela conheceu o seu primeiro marido, um espanhol, por isso o sobrenome Gonzalez. E ela conta na trajetória dela que ela queria ser branca. Então, ela alisava o cabelo. Naquela época era comum as perucas Chanel liso, botava tailleur, porque ela queria parecer como as mulheres brancas da universidade. Um dia, a família do marido dela veio visitar ele, tocou a campainha em Botafogo, no Rio, e ela foi abrir a porta, e a sogra dela falou assim: por favor, você pode chamar meu filho? E aí ela ficou meio sem entender. E aí ela foi e chamou o marido dela, e aí a mãe dele perguntou para ele assim: escuta, você está morando com a empregada? O que é isso? E aí ele rompeu com a família para poder protegê-la do racismo familiar, e foi nesse momento que ela viu que tinha alguma coisa errada, porque ele rompia com a família branca para que ela pudesse ser e assumir a sua negritude, e ela queria ser branca. E aí foi onde ela começou o processo de reconhecer-se negra. Tem uma frase dela que sempre circula no Facebook, que é a seguinte: a gente nasce moreninha, escurinha, parda, marrom, mulata, mas tornar-se mulher negra é uma conquista. Porque o processo dela de descoberta da racialidade passa por esse processo de descobrir-se mulher. E de entender-se mulher negra, e de pensar o que significa ser mulher negra numa sociedade onde os corpos negros são culturalmente e historicamente objetificados. Eu acho que a coisa mais importante que eu quero trazer da Lélia hoje para a gente poder pensar é uma discussão que ela faz, que é a clássica pergunta do movimento negro: o que é que chega primeiro, raça ou gênero? O que é que chega primeiro para o indivíduo negro? Tanto homem quanto mulher. Raça ou gênero? Esse era um debate importante naquele período, nos anos 80, dentro do movimento negro, porque os primeiros coletivos de mulheres negras, que não eram feministas, porque é importante a gente dizer que nem todo coletivo de mulher negra é um coletivo feminista. Tem essa... Ontem, num grupo, a gente discutia se a gente podia imputar para uma mulher a identidade de feminista. Concordando com Lélia, eu parto do princípio que não, porque ser feminista pressupõe a assunção de uma consciência de gênero que te transpassa. E aí, com essa pergunta, Lélia dizia o seguinte: quando o indivíduo branco olha para um indivíduo negro, primeiro ali ele vê um corpo negro. Porque, na mesma medida, homens e mulheres, quando se pensa a dimensão racial no Brasil, sofrem os mesmos impactos. Os nossos corpos são socializados, estigmatizados, excluídos, hipersexualizados. Há uma dimensão comum colocada pela racialidade, até porque o processo da escravidão, para Lélia, não diferenciava homens e mulheres, embora ainda havia para a mulher negra o castigo sexual através dos abusos, e essa memória desse corpo vai se perpetuando ao longo da história. Por outro lado, há também sobre aquele corpo feminino um olhar de gênero, que é colocado, porque dentro do conjunto das relações sociais, a biologia do corpo feminino automaticamente projeta ele no campo da feminilidade. Mas que feminilidade é essa? Que feminino é esse? De que corpo nós estamos falando? E a partir dessas inquietações, sendo o que é que vem primeiro, raça ou gênero, e é um debate que até hoje tem dentro do movimento negro. O que é que chega primeiro para nós, enquanto indivíduos negros? Raça ou gênero? Classe ou raça? Qual é o papel da racialidade? Então, a primeira coisa que a Lélia foi pensar em pesquisar, já se organizando com os movimentos de mulheres negras, porque o primeiro encontro nacional de mulheres negras dentro do movimento negro foi mais ou menos no começo dos anos 70. Então, o movimento negro, periodicamente, fazia encontros nacionais, e as mulheres articulavam dentro desses encontros de mulheres negras, mas não de feministas negras, de mulheres negras. A Lélia, no período em que ela foi viva, ela foi uma intelectual muito ativa. Ela teve uma postura de pensar e produzir conhecimento que pudesse não ser engolido pela academia, mas vivenciado pelas pessoas negras no seu cotidiano e que, de fato, servisse e tivesse alguma utilidade na construção de uma prática libertadora.
O primeiro ponto de pesquisa, a primeira questão que ela traz, isso antes dela começar a pensar o que ela chama de feminismo afro-latino, é conseguir entender como é que a sociedade brasileira lê a dimensão de raça. Então, muitos estudos que a gente lê hoje, nos anos 2010 para frente, sobre racialidade, isso em 1970, 1980, a Lélia Gonzalez já fazia, articulando psicanálise, antropologia, história, economia, e sociologia e educação para poder pensar o que é essa categoria que a gente chama de raça. Quais foram as conclusões que ela chegou naquele primeiro momento? Que há uma dinâmica psíquica inerente à raça negra, que é resultado dessas relações que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, e que a escravidão foi um ponto para marcar isso de uma forma muito central. A escravidão marcou e determinou consciências das pessoas, isso segue até os dias de hoje, desse lugar que a racialidade negra. E a gente tem um equívoco, porque a gente tende a considerar que racialidade é só negra. Mas se há uma experiência racial negra, é porque há, sobretudo, uma experiência racial branca. E qual é essa experiência racial branca? Quem determina, ou quais são os critérios de uma experiência racial branca? Isso também é um ponto importante, porque a gente está falando de uma construção da realidade baseada em contrários, em pontos que se contrapõem. Se eu digo que existe um feminismo negro, eu estou dizendo que ele é o oposto de um feminismo branco, ou de um feminismo liberal. Mas qual é o contraponto desses dois feminismos? Em que ponto eles se opõem? Se a categoria gênero seria aquilo que nos articularia. O segundo ponto que ela identificou nesses estudos que ela fazia, nesses debates, e aí tem uma série de materiais dela na internet, inclusive o DG tem 2 cursos sobre a Lélia, estão todos convidados a fazer, foi que havia uma segunda leitura que fazia parte do processo de conformação dessa mentalidade do indivíduo negro, que era uma leitura sobre a masculinidade negra e a feminilidade negra. Em determinados momentos, havia uma equiparação entre homens e mulheres negros, na leitura racial, que os autores clássicos faziam, colocando os dois no mesmo lugar. Em determinados momentos ou pontos de análise, havia uma separação. Essencialmente, essa separação estava ligada à sexualidade, porque havia para a mulher, ou há para a mulher, um ponto, para além da questão sexual do ato, a reprodução. E na sociedade patriarcal que nós vivemos, os mecanismos de controle da reprodução perpassam tanto mulheres brancas quanto mulheres negras, embora haja um grau maior de perversidade do processo de reprodução da mulher negra, porque há uma construção histórica de um domínio e um controle sobre o corpo negro, então não tem problema nenhum, por exemplo, no final dos anos 80, de esterilizar em massa mulheres negras na periferia do Brasil, porque esse corpo está passível de controle. Então, com a mulher branca trabalhadora, e aí também a gente pode pensar que no Brasil, como diria Caetano, preto, pobre é quase preto. Então, se você é branco miserável, no bojo das políticas públicas, no bojo das organizações comunitárias, você está lido como negro, que seriam os pretos de pele mais clara, né? Que, dependendo do contexto, podem ser lidos como brancos, dependendo do contexto, podem ser lidos como negro. Então, quando ela chega a essa conclusão, quando ela percebe que há um mecanismo de controle específico no corpo das mulheres negras, ela começa a se perguntar se há um processo de tomada de consciência dessas mulheres negras que diferencia ela dos homens negros. Porque o que a Lélia está tentando nesse momento? Pensar se faz sentido a gente falar de um feminismo negro no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é totalmente pertinente se pensar um feminismo negro, porque os processos de organização social da população é marcadamente dividido pelas raças. Isso é histórico, né? A gente sabe disso. O processo de mestiçagem no Brasil, acontecido de forma intencional para o clareamento, para o embranquecimento da população, torna no Brasil as experiências numa outra dimensão. Então, esse auto-ódio que a gente sempre costuma associar às relações afetivas entre pessoas negras, nos Estados Unidos estão uma realidade tão colocada assim. Há uma exaltação da beleza negra, há uma exaltação, por exemplo, o conceito de Black is Beautiful, que está ligado à luta contra o apartheid na África do Sul, emerge dessa experiência de exaltação de uma beleza negra, que emerge de uma experiência de segregação total. Então, não havia nem sequer a possibilidade de relacionamento interracial nesse contexto, diferente do Brasil, onde há o tempo todo uma exaltação da branquitude, não só estética, como também ética. O tempo todo nos é colocado esse modelo ético de socialização da branquitude,
Que modelo ético é esse? É um modelo que é a escravidão, que, como nosso principal processo civilizatório, foram quase 400 anos de escravidão, a maior parte da história do nosso país está vinculada aos processos da escravidão. E esse modelo ético de uma branquitude, ele está ligado, sobretudo, a uma leitura de mundo pautada pela noção de que existe um grupo que controla todas as relações, que é o grupo branco, né, que tem toda uma experiência o tempo todo de privilégio, de poder, de controle, de acesso, de status, e um grupo social que é o tempo inteiro controlado e que vai estabelecendo relações de mediação ao longo dos processos históricos com esse grupo branco. Essa ética do poder inerente à população branca, que é o que a Lélia chama de experiência racial branca, que é uma experiência marcada sempre pelo poder e pelo controle, vai moldar as consciências e as subjetividades das pessoas ao longo da história do Brasil. E aí a gente chega nos dias de hoje, ou na época em que a Lélia escrevia isso, que é mais ou menos ali no começo dos anos 80. Então, ela diz o seguinte: se, por um lado, a gente tem uma experiência racial que nos une enquanto raça, homens e mulheres, e há também uma dimensão do patriarcado que atinge diretamente aos homens negros, por outro lado, há uma experiência histórica de gênero de todo o Ocidente, marcado pelo processo da modernidade, que une as mulheres numa categoria única. Então, todas as opressões que as mulheres sofrem, as mulheres negras também sofrem. Só que há uma opressão de uma dimensão de raça marcada por esse ethos da escravidão, por essa lógica da escravidão, que perpassa a experiência das mulheres negras e que as mulheres brancas não conseguem nem sequer ter dimensão. Porque a gente está falando de experiência. Não é só de narrativa teórica, sistematizada, de alguém que foi a campo, observou, escreveu e publicou. A gente está falando de uma experiência existencial, geracional e ancestral de controle e subalternação colocados nessa população. Eu acho que a questão para a Lélia, me parece, pelo menos, que não se trata de uma luta das mulheres negras contra o homem negro, sendo ele o grande sujeito opressor, mas se trata, sobretudo, de um entendimento de como essa comunidade negra se organiza e se articula e qual é o papel das mulheres negras dentro dessa comunidade. Ela vai dizer que, do ponto de vista da psicanálise, porque ela se analisava, né? E ela tem vários relatos sobre o processo dela da análise. Ela vai dizer que, do ponto de vista da psicanálise, da psique, da subjetivação, dos processos inconscientes que os sujeitos vão operando ao longo da vida, tendencialmente, o homem negro, porque ele também busca o embranquecimento, não só físico, mas também ético, né, esse ethos branco, tende a reproduzir o modelo patriarcal. Inclusive porque é o nosso modelo de socialização. E nós fomos socializados dentro desse modelo. Brancos, negros, asiáticos, menos as sociedades, os nativos, né, os povos originários, que aí eles passam por outro processo de socialização, mas nós, que estamos nesse processo pós-escravidão, fomos socializados dentro dessa lógica do patriarcado. Mas ela chama atenção para uma coisa, que é o nosso principal... Se existe um ethos, sempre pensando em dualidade, se existe um ethos da branquitude, existe um ethos da negritude. Qual é o nosso principal ethos? São as nossas referências ancestrais. Nas nossas referências, e ancestralidade é ai, meu Deus do céu. Isso tem a ver com a questão do sangue mesmo. Então, não tem como eu ter um viking como ancestral, graças aos meus ancestrais, porque a minha ancestralidade ela se localiza biologicamente dentro da africanidade e dos indígenas. Então, ela vai dizer que há uma experiência ancestral marcada pela atuação de mulheres, que nos ensina que as mulheres nas comunidades negras, o nosso ethos, elas têm um papel de liderança, de aglutinação e de condução dos processos. Então, ela traz o seguinte exemplo. Qual foi o primeiro grupo social que se articulou em território brasileiro, depois do processo da vinda para cá da escravidão, para manter vivas as memórias e as tradições? Os terreiros de candomblé. O primeiro terreiro é datado de 1500, comecinho de 1600. É um terreiro assim numa região bem fechada da Bahia. O primeiro terreiro que os historiadores têm história é anterior ao primeiro quilombo. E os terreiros de candomblé são essencialmente espaços de manutenção feminina. São associações de mulheres negras que lutam para manter naqueles espaços memórias, saberes e tradições que poderiam ter se perdido com o processo da travessia. Porque a gente só sabe, por exemplo, que acarajé
é uma comida negra porque os terreiros mantiveram isso vivo durante 400 anos através da oralidade. A gente conhece o samba, o maracatu, a congada, o coco, a capoeira, porque o turbante, as tranças, o nosso costume de usar colares, pulseiras, brincos, o nosso gosto pela festa, pela alegria, a música como processo de organização do tempo e do espaço, porque os terreiros, através do trabalho, da articulação das mulheres negras naqueles espaços, mantiveram isso existindo. Então, ela vai dizer que o primeiro espaço de organização de autonomia negra, que são os terreiros, foram mantidos pelas mulheres. E isso mostra o papel central que as mulheres tinham no processo de condução dessa memória. Isso quer dizer, então, que as mulheres são melhores do que os homens negros? Porque tinha uma coisa que a Lélia não suportava, essa coisa de homem negro não vale nada, homem negro é um bosta, homem negro é um lixo, o patriarcado, o homem negro, porque ela dizia que o patriarcado... Eu ia falar outro palavrão, ai, meu Deus, desculpa. Ele tinha um processo de prejudicar a subjetividade tanto de mulheres quanto de homens negros, mas, por socialização, pelo modelo social que estava ali colocado, nós buscamos a referência feminina branca. Qual que é a referência feminina branca? É aquela mulher que fala baixo, aquela mulher que é delicada, aquela mulher que é cordata, aquela mulher que é submissa, porque é isso que eles vendem como feminilidade, né? O patriarcado. Ao passo que a gente vende uma realidade que a gente não fala baixo, né? Falar baixo para a gente é impossível, mas tem a ver com os nossos processos de socialização também. Então, se a gente busca esse modelo de socialização feminino, os homens vão buscar o modelo do patriarcado, de uma masculinidade agressiva, violenta, controladora e castradora. São esses dois modelos que estão colocados. O que ela vai dizer é o seguinte, a gente tem um percurso, né, que a gente está percorrendo para entender esse processo de socialização de indivíduos negros, numa sociedade marcada pela escravidão como modo civilizatório, né? Isso quer dizer que a gente se constituiu enquanto nação a partir da lógica de que um grupo social e um grupo racial tinha total controle sobre um outro grupo social e um outro grupo racial. E uma noção de hierarquia de poder e de narrativa que somente as memórias e os saberes desse grupo social branco tinham algum tipo de validade ou de valor para os processos de socialização, para os processos de registro de memória, para os processos de existência e de produção de existência. Tem um boom nos anos 80 que tem a ver com a entrada das intelectuais negras dentro da academia, que é elas irem estudar nos Estados Unidos, porque há um fortalecimento dos centros de pesquisas nos Estados Unidos e uma tentativa de criar uma corrente, porque começa-se a pensar aquilo que a gente chama de decolonidade, que é assim, a Europa não pode ser o centro da referência de produção de conhecimento, a gente precisa produzir nosso conhecimento. E o que tem de comum nas Américas? A experiência da escravidão entre o Brasil e os Estados Unidos, e os países das Antilhas. Então, muitas intelectuais vão estudar nos Estados Unidos, Luísa de Barros, a Lélia, apresentar eventos, estudar lá. Quando ela começa para os Estados Unidos, ela entra em contato com o feminismo negro. E aí ela fala assim, eu acho que aqui tem uma coisa que a gente pode pensar no Brasil. Só que eu não posso colocar uma roupa menor num corpo maior, porque o nosso processo de socialização é diferente do norte-americano. Então, quando ela retorna, ela tem uma preocupação em sistematizar um feminismo que ela chama de afro-latino, porque ela diz que nós precisamos fazer unidade com as mulheres indígenas da América Latina. Porque uma luta isolada não é uma luta fortalecida. E os processos da escravidão e do apagamento histórico foram muito semelhantes para os dois grupos étnicos. E aí ela começa... Só que aí ela morre no processo de produção desse conhecimento. Morreu nova, com 45 anos, né? Mas ela começa a pensar isso que ela chama de feminismo afro-latino. Ela fala assim, a gente precisa reivindicar a nossa afro-amerindidade, porque nós não somos totalmente negros, nós não somos totalmente indígenas, nós temos uma parcela da questão europeia forçada, imposta, mas que está colocada na nossa leitura sociocultural, mas a gente precisa pensar especificamente como o Brasil. Eu acho que o desafio para nós que estamos hoje produzindo conhecimento, trabalhando com formação, atuando em escola, buscando esses espaços de formação sociopolítica, é sempre pensar como é que a gente pode avançar de construções como essas que a Lélia nos deixou, sempre pensando mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Mais do que Angela Davis e Patrícia Hill Collins, é Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Obrigada.
Obrigada, Jaqueline. A gente vai ter um tempo depois para conversar mais no debate, né? Agora eu gostaria de chamar a Adelaide Maria de Estorvo Alencar da Silva, que é bacharela e licenciada em História pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. Atua desde 2010 como educadora em espaços formais de educação e também em projetos de educação popular, sobretudo em cursinhos populares pré-vestibular. Atualmente, ela trabalha junto ao Senac São Paulo como docente na área de desenvolvimento social, além de manter pesquisa na área de memória, corpo, gênero e sexualidade desobedientes. Adelaide, por favor. Gente, eu queria ler um negocinho bem breve para vocês, para acho que dar um tom para a nossa conversa, assim, tá? Rola aquela música. Cícera raspou meus cabelos a zero. Tirou fora a vara de marmelo, ameaçou me mandar para a FEBEM, um corretivo. Aquele dia foi um inferno. Briguei com todos. Depois da escola, no caminho de casa, Genir e outros 2 me agrediram com pedras. Fresco! Viado! Eu respondia. Viado é você, Genir. Meu pai vai te bater, Fernandinho. Então meu cunhado vai matar teu pai. Eram 3 e me bateram até sangrar. Os comentários corriam e eu os captava. Não podemos continuar a manter na escola um menino que se comporta como mulher. É assim porque não tem um pai que faça ele virar homem. Genir estava falando com uma galinha. Estava sozinho, sentado no meio do mandiocal alto. Eu trazia ainda as marcas da briga e os cabelos a zero. Rolei uma pedrinha na direção dele, interrompi o diálogo. Ele nem mesmo se virou. Sei que é você, mulherzinha, vem cá. Só se for para brincar de touro e vaca. Ele sorriu amarelo, tiramos a roupa. Dobrei os ombros até o chão e me mostrei. Ele não mugiu, não enlouqueceu se esfregando em mim. Forçou sem brincar, enfiou dentro, mas deu um pulo da sombra para o sol. Gritando, se levantou com o pinto vermelho, sangue na mão. O cabresto tinha arrebentado. Fugiu pedindo socorro. Socorro! Fiquei junto com a galinha escondido na sombra do capim alto. Fui mordido por um cachorro magro e faminto. Ninguém acreditou nele. Ninguém pensou em mim. Um brinde ao meu sorriso, lindo e satisfeito com aquela vingança. Esse texto é parte das memórias de Fernanda de Albuquerque, que é uma travesti que foi presa na Itália na década de 80, e lá dentro da prisão ela começou a trocar cartas com o ex-líder da brigada, daquela Brigada Vermelha, que era a Ação Antifascista Italiana, e ele coletou essas cartas dela e depois publicaram no Brasil. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre os usos da memória, sobre a função da história, principalmente nas nossas atividades e ações pedagógicas em sala de aula. Primeiro, antes de eu tentar voltar para o texto, para dar uma amarrada final, eu queria que a gente olhasse essa imagem. Libertem os travestis. Essa imagem é de 13 de junho de 1980. A foto foi tirada em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. É uma foto que aconteceu foi tirada durante a passeata contra o delegado Riquetti. Se vocês perguntarem para qualquer travesti velha do centro de São Paulo quem era o Riquetti, provavelmente vocês vão ouvir coisas do tipo: vocês não sabem como era no tempo do Riquetti. O Riquetti levou a cabo a Operação Limpeza, que era uma operação que visava exterminar as travestis e quaisquer outros grupos sociais que pudessem vir a perturbar a ordem do centro, que já estava naquele movimento de gentrificação que a gente acompanha hoje. O Largo do Arocho, daqui a pouco, não é mais nosso também. Não sei se vocês circulam por ali e conseguem perceber
esses movimentos assim, né? Enfim, para que eu recupero isso aqui? Por duas questões. Acho que eu vou começar pela segunda, que para mim é a mais importante. Não quero bancar a Sense Márcia, mas me parece que, de alguma maneira, existe uma confluência aí, energética, espiritual, com o outono no Brasil, né? Dia 13 de junho de 1980, as travestis vão às ruas para poder... As travestis e cis-aliados e o movimento homossexual da época foram às ruas para poder pedir a liberação daquelas que foram presas no exercício de sua profissão, a prostituição, a saber, né? 13 de junho de 2013, 2013, é isso, gente? 13 de junho de 2013, as manifestações pelo passe livre tomam o Brasil. E, bom, a gente já viu onde vai dar, não quero estabelecer culpados, nem nada do tipo, é uma análise bem complexa de se fazer, mas a gente sabe que as coisas não caminharam muito bem no decorrer disso, né? Pois bem, acho que, de alguma maneira, a gente pode se inspirar nisso, ou tomar energia disso, tirar energia disso, para pensar como é que vai ser o outono de 2019. Já que até o comecinho, final de... a gente está na metade final, né? De março, as coisas já estão até precisando de retrospectiva, né? Vai ser difícil fazer tudo isso em dezembro, né? Bom, enfim. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é para que a gente resgata a memória? De que serve a história? De que serve colher lembranças? Falar sobre recuperação de uma memória desobediente, de gênero, é falar sobre uma memória que não existe, não está registrada, principalmente porque se deseja vê-la condenada. É só um pequeno... Eu vou ficar indo e voltando, tá? Se tiver difícil de acompanhar, vocês me falam. Na Roma Antiga, tinha uma imperatriz, façamos a correção, chamada Heliogábalo. Heliogábalo foi condenada, depois de morta, a ter a sua memória esquecida, a ter a sua memória varrida dos prédios públicos, dos documentos oficiais e tudo mais. Por quê? Heliogábalo tocou o terror no seio do Império Romano. Heliogábalo promovia festas, se travestia, andava com os mais infames do rolê. E aí, para não deixar marcas, ou para usar aquilo como um exemplo daquilo que deve ser negado ou extirpado da sociedade, lhe condenam a memória. Vamos dar um pulo aí de vários séculos. Maquiavel. Maquiavel, quando vai escrever O Príncipe lá... Eu não vou ficar citando, não, vou citar agora, mas é só para dar as contextualizadas. Não estou querendo fazer acadêmica. É para... Bom... Maquiavel, lá na segunda lição, se eu não me engano, ele chega e diz assim: se a gente quiser construir uma sociedade ou deitar mudanças que sejam contrárias à vontade do povo, que se lhes embote a memória, que o povo esqueça de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele foi. É fundamental a memória. A memória tem um lugar crucial na organização da vida social, na valorização da autoestima, no pensar a ação coletiva, no pensar os processos de ensino e aprendizagem. Então, a memória também é gerida politicamente. Mais do que a memória, é interessante, quando a gente pensa em memórias de desobedientes, o peso do esquecimento. Por que nos querem esquecidas? Por que nos querem fora dos registros oficiais? Porque a gente dá mau exemplo. Porque a gente é a maçã podre da cesta. E, de fato, de alguma maneira, a gente é capaz e dotada de uma potência de afecção que costuma desestabilizar alguns lugares e tudo mais. Eu acho que a gente tem que apostar nesse lugar. Bora, como é que faz para recuperar? Não é como é que faz, né? Não vou dar uma lição, vou falar como eu tenho feito. Como que faz para a gente recuperar a memória que não está escrita, a memória que está perdida por aí? Bom, uma das coisas que eu venho defendendo nesses últimos tempos, é tão ruim ficar aqui atrás. Olha, gente, é só deixar esse recado assim. Olha, a equipe do MASP foi incrível, sempre incrível comigo e tudo mais, mas esse púlpito está datado. Não dá mais para a gente ficar conversando assim, eu presa aqui atrás. Enfim, voltando. Como que eu tenho defendido e pensado muito que
uma estratégia metodológica para a recuperação de memória que se deseja ver esquecida é pelo passeio mesmo. Acreditando na potência de afecção dos encontros. Você não encontra, tão facilmente, pelo menos, a memória daqueles que desejam ser esquecidos. Então, você tem que ir para a rua buscar ela. Você tem que topar com ela. Esses dias eu estava vendo aquele documentário Divinas Divas, que a Leandra Leal fez com aquelas transformistas, travestis, transexuais, toda aquela gente da década de 70, 80, que alegrava o Brasil militar, o Brasil que vivia sob regime militar. E a Leandra Leal disse assim uma hora, e aí eu topei com essa história, em algum momento, fora dos circuitos da minha família, que dizia a respeito sobre mim, que dizia sobre a minha família. E é isso. Quando a gente encontra com as desobediências de gênero nas ruas, elas dizem sobre a gente, elas contam sobre a gente. Então, é topando com elas que a gente consegue recuperar, reconstituir experiências significativas para aquilo que a gente pode chamar de uma narrativa nacional. Por exemplo, se vocês tivessem a oportunidade de se conhecerem mais, de passearem por esse auditório, vocês iriam encontrar aqui, com duas pessoas que são muito queridas para mim, pedaços de uma história muito importante. Por exemplo, se vocês passeassem aqui na primeira fileira, vocês poderiam ter indício, subsídio para tentar recuperar uma história da comunicação e da política paraibana. Se vocês dessem mais uma passeada ainda na mesma fileira, vocês poderiam encontrar com pessoas que já contribuíram para relatórios de educação, sobre pesquisas de acesso e tudo mais, que, com o seu corpo e com a sua própria memória, fazem essa produção do conhecimento girar. Aqui, essas duas gatas, Amanda e Daniele. Se a gente se dignificar, porque é isso, às vezes a gente está muito jogada lá embaixo, acha que recuperar a memória, ouvir a lembrança dos outros é de mínima importância, de uma importância menor. Então, se a gente tivesse a dignidade de sair por aí buscando essas coisas, talvez a gente até se conhecesse melhor. Talvez a gente tivesse instrumentos para se ler de uma maneira mais apurada. Acho que é disso que se trata. Falar sobre recuperação de memória desobediente em 2019, agora, da onde a gente está falando, não é falar sobre escrever livros, não é falar sobre publicar artigos, é falar sobre fortalecimento para enfrentar o possível outono aí que vai vir nesse ano. A gente precisa saber quem está do nosso lado, a história de quem está do nosso lado e de quem veio antes da gente. A Gata aqui acabou de trazer isso belíssimamente nas reflexões sobre ancestralidade, e é disso que se trata. Não sei se vocês conhecem, essa aqui é Indianara Siqueira. Essa foto foi tirada em 2010, na Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro. E essa foto, além de um marco para a história brasileira, é um marco da minha vida. Eu lembro que o quanto eu fiquei louca vendo a Indianara e Casteta de Fora no meio da manifestação, porque isso trouxe uma questão séria para o direito e para a sociabilidade brasileira. Indianara foi autuada por atentado ao pudor. Indianara é travesti. A travesti, ainda estamos capengando, as coisas têm mudado e tudo mais, mas ainda no direito e nas instâncias de poder do Brasil são entendidas como homens. Se Indianara é um homem, e essas são reflexões que ela pautou, se Indianara é um homem, então não tem problema andar sem camiseta. Se Indianara for presa, então o Estado, assim, diretamente, não fala nem diretamente reconhece sua mulheridade. Indianara colocou um paradoxo para esse movimento de gênero, porque hoje parece muito, eu tenho essa sensação material de que o gênero tomou os espaços, né? O debate sobre o gênero vem tomando os espaços. E eu gosto de ver nesse movimento, não uma origem, mas um adensamento afetivo significativo nesse momento de Indianara aqui. Que a gente pense sobre esse poder desestabilizador que a recuperação da memória desobediente pode causar na gente. Recuperar a memória desobediente serve também para outras coisas, para cuidado. No trecho que eu acabei de ler aqui, a Fernandinha, pequena ainda, não tinha na escola dela, provavelmente, nenhuma referência
sobre travestilidade, ou sobre formas de desobedecer, formas de cuidado daquele que desobedece, e estava sujeita às mais variadas violências e tudo mais. Eu, uma vez, trabalhando com os alunos do 9º ano, passei para eles a gente assistiu junto aquele documentário dos Croquettes. Não sei se vocês conhecem. Gente, se não conhece, olha, falha de caráter, hein? É brincadeira. Vai atrás, precisa ver. Quando a gente estava discutindo o filme, eu tinha uma aluna que, à época, não se identificava como aluna, que ficou bem mexida, assim, era incrível ver no corpo dela o reflexo dessa recuperação de memória. Ela saiu da sala de informática, onde a gente estava assistindo o filme, pegou a blusa da escola, amarrou aqui, assim, não sei se vocês assistiram o filme, tem bastante de tecido esvoaçando e tudo mais, e ela saiu pela escola, lá toda, não sei o quê. Deu umas 2 semanas, 2 amigas delas vieram para mim e disseram assim: professora, o fulano está muito mal. Ele falou para a gente que estava querendo se matar. Aí eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo? Será que eu vou direto falar com essa pessoa? Ou vocês já que está nesse caminho, vocês vão me contar alguma coisa? Aí elas só fizeram assim. É que... Aí eu fiquei assim, mas que raio que é essa tesourinha, né? E aí eu entendi que elas se referiam a... Elas entendiam que o que essa pessoa queria fazer era tirar o seu pênis fora para poder conquistar essa mulheridade. Esse aluno, essa aluna, hoje, precisava de um mínimo de apresentação de uma memória que não fosse só oficializada. Precisava conhecer outros registros, precisava estar exposta a outras referências. Anteontem foi o aniversário dela, Naomi. No último dia de aula, eu dei meu primeiro batom para ela, um batom mate vermelho, nunca mais vou esquecer, porque era caríssimo. E aí, eu dei para ela, assim, né? E ela não me disse nada, não foi aquela cena, porque a gente sempre espera, né, que vai tocar Whitney Houston, a gente vai se abraçar, e aí a gente vai chorar juntas e não sei o quê. Não, ela pegou o batom, guardou assim, fez bem um movimento assim. Era japonesa, não sei se tinha alguma coisa a ver. Ela fez uma... e saiu. E isso me marcou muito, assim. Eu mandei uma mensagem de parabéns para ela, com todos os pronomes readequados, com os tratamentos novos. A gente se curtiu ali, foi bem gostoso. E acho que isso aqui faz de mim, continua fazendo de mim uma educadora melhor, assim, não sei. Acho que nesses tempos de prenúncio não, que já foi anunciado, nesses tempos de concretização da política da morte, a gente precisa muito estabelecer e exercer de fato essas relações horizontais em sala de aula. Eles precisam saber da gente, a gente precisa saber deles, a gente precisa entender o que está se passando. E um jeito de fazer isso é dar um trato para a nossa memória. A memória, ela é corpo, memória é vida. A gente costuma atribuir a memória, ou ser afetada pela memória, só pelo seu caráter monumental. Imagina, olha esse auditório. Olha essa memória gigantesca que está aqui em cima da nossa cabeça, com 2 pilastras e parece que vai cair a qualquer momento, né? Essa memória monumental aqui do Museu de Arte de São Paulo, acho que às vezes oprime a gente, né? Não que o museu não faça e faz maravilhosamente bem, fala inclusive com pessoa que já participou de diversos movimentos aqui dentro, o museu acolhe e tudo mais, mas essas estruturas ainda amedrontam a gente de alguma maneira, né? Esses tempos eu tive no Museu do Ipiranga, o Sesc fez uma ação para ocupação do museu e tudo mais, e nossa, você andar lá dentro, aquele mármore todo, toda aquela pompa e tudo mais, faz com que a gente atribua ou continue usando a memória, fazendo uso da memória só para poder se flagelar. A memória fica aqui.
apoiada no lombo da gente, a gente não consegue andar, né? Ai, mas e aquela experiência? Ai, mas e tudo aquilo que aconteceu? Ai, mas já foi feito desse jeito, não dá mais para fazer. Gente, o Museu do Ipiranga foi inventado. A história que se desejava retratar ali foi inventada. A memória é invenção. E invenção no sentido mais poético da palavra, eu queria que a gente se apropriasse dele aqui. Se a gente está falando de memórias irrecuperáveis, em algum momento a gente vai ter que inventar uma memória. Então a gente tem que estar afinado, eticamente alinhado, politicamente disposto, afetivamente entregue nesse processo de invenção de uma memória nova. Eu tenho pensado muito sobre a intergeracionalidade. Não sei se vocês já ouviram falar de Neon Cunha. É outra que falha de caráter, se a gente não for atrás. Neon Cunha me ensinou uma coisa há uns anos atrás que eu faço questão de, sempre que eu vou em algum espaço que tem uma visibilidade, um número de gente grande, passar para frente. A Neon, uma vez, falou assim, vocês já ouviram falar sobre as borboletas monarcas? As borboletas monarcas são um grupo de borboletas que é o único no mundo que faz um movimento migratório. Elas saem do sul dos Estados Unidos em direção ao México, e nesse movimento de migração delas, vão-se pelo menos 4 gerações de borboletas. A primeira nunca chega no final. E parece que, de alguma maneira, o corpo delas é programado para seguir a migração. A memória é isso. A memória é o que dá a liga para o nosso corpo. Entre as células, nas articulações, nas conexões neurais, é memória. Memória está em todo lugar. Se a memória está em todo lugar, que a gente desfaça um pouco esse nosso eu e se integre a essa memória social, a essa coletividade. Construir um corpo coletivo para si passa por desfazer-se do eu. Não dá mais para a gente ficar presa nas nossas paranoias, nas nossas humilhações, nas nossas frustrações. Eu sei que não é fácil. Eu sei que pode parecer que eu estou agindo levianamente, chegando aqui para vocês e falar, ai, gente, se liberta disso. Eu estou toda paranoica aqui, olha a minha mão pingando. Mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso e não dá tempo para pensar muito, não. É agora. Agora que a gente vai ter que dar continuação a esse processo que já vem sendo feito e seguindo adiante. Bom, eu queria só sinalizar por que aqui no menino, na projeção, está escrito os travestis, e mesmo assim, num tempo em que a gente preza tanto pelos respeitos pronominais, eu tenho insistido em pôr esse cartaz. Porque a nossa memória, a memória LGBT, a memória T, sobretudo, ela está inscrita de um jeito que a gente não nos reconhece. Se você for atrás de reconstituir uma história do movimento trans no Brasil, você vai ter que ir atrás de uma terminologia, caçar uma terminologia que é o movimento homossexual. Mesmo que a gente diga, hoje em dia, que identidade de gênero é diferente de sexualidade, as nossas lá atrás não diziam. Então, a gente tem que fazer esse esforço de se reposicionar no tempo, afetada pela memória, para poder reconstituir o nosso passado, para poder reconstituir a nossa trajetória. E, reconstituindo a nossa trajetória, a gente aprende coisas muito importantes, como, por exemplo, como fizeram as travestis para sobreviver à ditadura militar. Muitas não sobreviveram, a gente sabe, mas muitas sobreviveram. Se a gente está se dispondo a enfrentar tempos difíceis, a gente não precisa ficar inventando a roda toda hora, né? A gente pode buscar experiências passadas. A gente deve buscar experiências passadas. A gente deve saber o que elas fizeram para poder se preservar. Não para dizer que a gente vai fazer igual, mas porque a gente se influencia, se afeta, se inspira nessas estratégias, né? Uma das estratégias assumidas pelos transformistas, pelos travestis, pelos transexuais, pelos homossexuais dos anos 70 e 80 no Brasil foi a política do riso. Eles faziam shows.
Iam para as ruas, se pintavam, coloriam e, de alguma forma, desestabilizavam a sociedade brasileira. E é desse poder de desestabilização que a gente tem que falar hoje. A gente tem que lembrar que gênero não se faz só. Eu só sou A se você me reconhece como A também. O meu gênero depende de vocês, assim como de vocês depende de mim. Se vocês não me reconhecem, eu não reconheço vocês. Como que a gente vai fazer, então, para promover essas alianças? A Linda Quebrada tem uma coisa que é muito importante que a gente faça, pequenas diquinhas de exercício de autoelaboração, de autoinvestigação. É quando você se deparar com a diferença, pergunte, o que é que tem em mim que tanto incomoda você? Se pondo no lugar da outra pessoa. Porque é disso que se trata, né? Quais são os incômodos? Quais são as barreiras? Do que a gente está falando que promove esse sentimento de diferença inqualificável? Porque a diferença ela pode ser qualificada. A gente pode agir com a diferença de uma maneira legal e tudo mais. Vamos pensar, por exemplo, que o movimento homossexual brasileiro ele se orientava pela pauta do igualitarismo, do comunitarismo, todos éramos iguais. Agora, todos somos diferentes. Se vocês estiverem organizados em coletivos, se vocês participarem de ATPC, se vocês estão junto com gente fazendo alguma coisa, vocês devem saber que as relações de diferença que a gente levantou não estão sendo fáceis de lidar. A gente não está conseguindo, de alguma maneira, pensar pontos de convergência para poder pensar ação coletiva. E tudo certo, estamos feridos. Anos de feridas, milênios de feridas. Vai ser difícil curar. Mas falar que vai ser difícil não deveria impedir a gente de fazer alguma coisa. Nossos alunos estão, como Fernandinha, sofrendo alguma coisa. Nós, em sala de aula, estamos sofrendo alguma coisa. Disseram essa semana inteira, o que aconteceu em Suzano foi um reflexo da escola. Foi um reflexo da maneira como a escola age e tudo mais. Bom, se Suzano, levando em conta, vamos pensar, se Suzano foi um reflexo da escola, o que eu acho que não é tão simples assim, mas trabalhando nessa perspectiva, então é reflexo da gente, porra. É reflexo de vocês. Vocês estão tudo cagada. Vocês estão tudo cagado. Assim como eu também. E se vocês não promoverem entre vocês, entre a gente, nós, ações, feitiçaria, arte, para uma autoelaboração que seja saudável e que vise a ação coletiva, vamos continuar assim por muito tempo. Eu estou vendo pessoas aqui, sobretudo, que parecem ter uma idade parecida com a minha, aí entre 25 e 35 anos. E não sei, mas eu estou tendo a sensação de que depois dos 25 está cada vez mais difícil para mim respeitar diferenças, tolerar posições, 1 milhão de coisas. Não estou querendo passar pano para ninguém, nem fazer a pacifista. Mas a gente vai precisar, de alguma forma, se buscar no outro. Que seja pela memória, que seja pelo passeio. Quando o passeio entra em ação, quando a metodologia passeio entra em ação na investigação da memória, o que é reconstituído não é o produto final, não é a biografia, é a experiência do contato. Eu costumo... Se vocês passeiam ali pela Cesário Mota Júnior, na rua de baixo da Mackenzie, vocês vão me ver, não vão ver mais, que agora estou morando no interior, vão ver menos, mas vocês vão me ver bebendo no Mauro, que é um bar que tem ali embaixo. Maravilhoso, o Mauro é um... E no Mauro eu conheci o Seu Luiz. E o Seu Luiz era uma das pessoas que, naquela época, vendia livros por ali, livros e calcinhas. Ali perto da onde fica o Mauro, o público, a clientela do Seu Luiz eram as travestis. Numa conversa de, não vou dizer 15 minutos, porque o Seu Luiz fala muito, numa conversa de 3 horas, o Seu Luiz me falou um pouco sobre a circulação de títulos que rolava por ali. O Seu Luiz me falou sobre os interesses literários das travestis, me falou sobre mercado de livros,
me falou sobre a ocupação e a gestão do tempo e do lazer na cidade de São Paulo, na região central. Então, assim, a nossa memória social, coletiva, está aqui. Não está no texto. Está no texto também. Não está na música. Está na música também. Mas está, sobretudo, no corpo. Não. Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Tertuliana Lustosa. Não se nasce mulher, torna-se traveca. A gente não torna nada também. E agora eu vou fechar uma coisa com um uso que eu acho importante da nossa memória. Memória é aprendizagem. Memória faz corpo. E faz corpo por meio das relações de aprendizagem. Não se torna traveca. Aprende-se a ser traveca. E isso pode ser uma faca de dois gumes, eu sei. Eles podem dizer assim, então é isso mesmo, vocês estão querendo ensinar isso para as nossas crianças na escola. Queria que as crianças saíssem todas de peruca e cantando o Diz que me dá Pablo Vittar. Queria, mas não é isso que vai acontecer. Estou usando a aprendizagem em outro sentido, o sentido de se fazer gente, de se fazer gente no mundo, se fazer gente ética implicada em relações que, pela capacidade afetiva de estar junto, pela capacidade afetiva de estar junto, produzindo afeto, produzindo subjetividade, produzindo memória, inventando memória, se faz corpo. Memória é isso, é para fazer corpo e manter corpo vivo, manter corpo de pé. Vou fechar. A música que eu coloquei no começo, não sei se vocês reconheceram, é a trilha sonora de A Laranja Mecânica. A trilha sonora de A Laranja Mecânica foi composta por uma mulher trans que pegou Beethoven e música eletrônica e fez uma das trilhas mais inesquecíveis da história do cinema, pelo menos assim, para mim, assim, do cinema ocidental, né, do cinema do Império, que seja, mas fez. E se talvez na minha época de cinefilinha, lá atrás, na época que ainda tinha locadora, eu soubesse que era possível a uma pessoa desobediente de gênero, ainda quando eu não desobedecia, ainda quando eu não tinha coragem de desobedecer, podia fazer trilha sonora de filme bom, de filme bacana, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez os alunos de vocês tenham uma relação diferente com a produção de arte, talvez eles tenham uma relação diferente com se colocar em processos poéticos, e é disso que se fala. Quando eu falo em inventar aqui, eu falo em poesia, falo em arte. E no sentido mais largo e mais restrito possível, daquele que a gente sente, mas não sabe falar sobre. É aí que eu acho que tem que estar alojado o trabalho com memória hoje em dia. É isso. Obrigada. Bom, agradecer muito a Jaque, a Adelaide, né, por esse momento. E muita coisa, né? Vem muita coisa para a gente refletir. Então, vamos lá? Quem já tem aí a pergunta formulada, 3 pessoas, por gentileza, a gente faz 3. Microfones vão até eles? Então, beleza. Bom dia. Eu sou professora da rede estadual, mas eu também leciono numa rede particular. Eu fiquei extremamente emocionada com a fala da Adelaide. Desculpa. Eu realmente não conheço o filme que você falou, mas eu vou conhecer, prometo. E eu tenho uma pergunta, porque eu acho que eu sou um pouco ignorante aqui nessa questão de memória. E, para mim, é importante também, porque em sala de aula é muito difícil trabalhar. E uma das escolas em que eu trabalho, da rede particular, é adventista. E a minha luta é enorme. Imagine que, o ano passado, as alunas da minha escola não poderiam jogar futebol. E, numa luta constante, porque eu promovo o sarau a cada final de ano com a escola, eu consegui que as alunas fizessem um jogo de 10 minutinhos como atração no jogo dos meninos. Mas eu sei que isso é pouco, e é difícil, porque
a minha luta é constante, né? E só o fato de eu estar lá, na verdade, porque eu não sou adventista, já é uma vitória também, né? E a minha luta contra as injustiças sociais é absurda. E esse ano a gente está falando sobre as diferenças, e o tema da inclusão vai gerar em torno do sarau para isso. E eu gostaria de levar este tema da transexualidade muito mais a sério, a questão da raça, a questão da negritude, de todas as inclusões. E eu realmente estou tendo enfrentamentos, até porque no sarau do ano passado a gente não conseguiu nem levar aquela música da Isa que fala do pesadão, meio que foi barrada. E aí, assim, como realmente levar esse tema para frente, levar uma discussão numa escola que tem uma ideologia totalmente oposta à nossa. Eu trabalho da maneira que posso com os professores de arte, com o sarau, que eu acho que é o básico. Mas há um outro caminho. A memória é fato, mas como fazer? Meu nome é Celi Cavalari, eu sou psicóloga, na verdade, trabalho com escolas fazendo trabalho de educação preventiva. Acho que a questão que eu tenho agora para vocês é uma que eu tenho também para mim, que é essa da convivência com as diferenças num momento recrudescido como esse, num momento enrijecido do salve-se quem puder. Eu fiquei muito assustada com a coisa que aconteceu no dia 8 de março. Aliás, os últimos dias, esse é um mês muito difícil mesmo, mas assim, nos últimos dias a gente tem visto coisas escabrosas mesmo. Mas eu fiquei muito assustada com uma coisa que aconteceu no 8M, no Dia Internacional da Mulher, com a história de uma moça chamada Amanda Chon, que a Adelaide deve conhecer a história agora, eu imagino, que ela saiu em defesa daquele discurso das feministas mais antigas, então, de que o Dia da Mulher seria principalmente em homenagem, ou seria também, ela queria resgatar, acho que ela nem excluiu, mas ela queria garantir o lugar dela enquanto mulher, que nasceu com útero, que teve filhos, que tem essas questões, desde que nasceu, as questões femininas. Só que aí ela foi taxada de transfóbica, a mídia ninja fez uma campanha contra ela. Ela é uma maquiadora, ela perdeu o emprego, ela está fazendo tratamento para depressão. E eu pensei, estamos mesmo enlouquecidos. Estamos mesmo nos matando uns aos outros. E eu gostaria também de lembrar que o Afeganistão é um post que andou rolando por aí, nos anos 40, não faz 100 anos, as mulheres iam para barzinho, as mulheres trabalhavam, né? E, hoje em dia, homem não pode vender água para a mulher. Então, a gente pode enlouquecer. Eu acho que nós somos muitos nesse planeta e autofágicos. A gente tem que tomar cuidado para dar um salto qualitativo, né? Talvez aprender com as borboletas aí. A última pergunta desse bloco, por gentileza. Bom dia a todos. Eu queria perguntar para a Adelaide, você traz a questão da memória, que eu sinto como uma memória coletiva, né, de buscar nas travestis, nas histórias individuais, né, nas histórias coletivas, na verdade. E aí eu me pergunto sobre as histórias individuais dessas pessoas. Eu vejo meus alunos jovens, eu sou professora da rede municipal, a gente começa a identificar algumas questões de gênero aí em alguns, e eu percebo que eles têm uma necessidade de apagar a sua memória. Principalmente dessa fase de adolescência, que é muito difícil, que eu acho que quando começa a se descobrir esse corpo desobediente, e quando se começa até a alterar os pronomes, como você diz, né, de feminino, masculino, vou chamar de A, de O, de X, enfim. E como se trata essas questões individuais e subjetivas do que se era antes de se descobrir um corpo novo, um gênero novo, que eu também não sei dizer se é novo por não passar por essa experiência, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Essa relação entre as memórias coletivas que são resgatadas
e as memórias individuais, que muitas vezes tendem a ser apagadas ou não. Acho que é isso. Oi. Acho que pior de tudo ainda é ser corintiano, né? Dentro da sala deve ser difícil as coisas. Ai, gata, olha, acho que uma coisa que tá ligada, porque esses processos é isso. Você vai puxando uma fitinha, o novelo vai desenrolando, né? Então, resgatando memórias, a gente fortalece vínculos. Talvez você não vai ter mesmo espaço na Feira de Ciências, na Mostra Cultural, todos esses eventos que as escolas costumam promover. Mas é isso, a gente ainda, e acho que vocês, outros professores, têm isso, eu sinto muito assim, quando eu estou conversando com educadores, a coisa do fechar a porta. Quando a gente fecha essa porta, às vezes, nesse processo de resgate, de memória e tudo mais, a gente fortalece vínculos que permitem a gente aberturas e linhas de fuga para produzir discussões que vão fazer isso que a gente está buscando, sabe? Essa estruturação de um corpo que é feito de memória, mas de uma memória que é para a saúde, que é uma memória para frente, ou para o lado, para cima. A questão não é só ficar presa no de trás, né? Então, é apostar nessas estratégias para poder se estabelecer vínculo. Porque, no fim das contas, é disso que se trata. Se a gente está falando que aí as coisas estão difíceis, enlouquecidas e tudo mais, é sobre fortalecimento de vínculos, né? Eu vou pular a sua e já volto. A sua era sobre o indivíduo e a sociedade, né? O eu e os outros todos, né? Eu acho que a gente tem que começar a tentar escapar um pouco desse lugar de ficar ou numa coisa, ou na outra, ou numa esfera ou em outra. É perceber que esses processos estão imbricados, né? Você investiga a história de uma pessoa para poder se conectar a um mundo que está compondo ela ali, né? São movimentos, né? Não dá para gente. Eu falei de novo, né? Desfazer-se do eu. Você atinge esse ser, você atinge essa pessoa, você afeta essa pessoa na disposição pelo encontro, até se desfazer e vocês virarem lembrança e começar a estabelecer uma conexão entre isso. Pode parecer muito fumei 30, sabe? Assim, mas não é isso. É real, é material essa sensação de chegar até o outro. E, assim, muitas vezes essas memórias, é o que você falou, querem ser esquecidas. Se as memórias estão sendo esquecidas, ou deseja-se que elas sejam esquecidas pelo próprio portador das memórias, então a gente entra naquela chave de inventar. Conta para mim como que você se sonha. Sabe, vocês já assistiram aquele documentário, Nunca Me Sonharam? Nossa, você arranha os documentários, velho. Quero colar com você no parquinho. Não vou falar, mas vocês já sabem, né? Nunca me sonharam. Pergunta para os seus alunos como é que eles se sonham. Como é que sonharam eles? Tenta promover uma conciliação entre esse eu e o eu ideal, até se desfazer e aí vocês virarem um corpo junto. Tentando falar aquilo que você falou da estrutura da organização, assim, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer, não deu certo muitas das coisas que a gente fez até agora. Então a gente tem que inventar modos inspirados pelas coisas que já foram feitas, mas sem copiar, né? Tem hora que o movimento organizado é a única coisa que vai dar respostas para o que a gente precisa fazer. Tem hora que atrapalha. Eu vou ficar no jogo muito não prático de escolher posições, eu vou em todos os frontes que eu couber. É isso, né? As pessoas falam assim, ai, acho tão chato a coisa da ciranda, acho tão chato a coisa do isso, do aquilo. Eu também. Desculpa. Mas, assim, tem que ter lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Você quer abraçar a árvore com um monte de gente, vai e leva 20 com você, não vai sozinha. E aí a gente vai, né, conquistando espaços e modificando as coisas na medida do possível. Não dá para a gente chegar com um plano, receita. Olha, junta 2 militantes, uma xícara de ação política. Não tem. Vamos fazendo o que dá com o que a gente tem, do jeito que a gente pode. Uma das coisas que eu aprendi muito com essas travestis mais velhas é isso. A vida é prática, é agora. A luta é pela sobrevivência. E na luta pela sobrevivência, a gente vai fazer acordos espúrios, a gente vai tomar decisões que não sejam tão bacanas, mas é isso, arque com as consequências, acreditando que você está implicada num processo, não está apagando incêndio. Acho isso. E aí, sobre a Amanda, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade nessa questão, e ela é bem complexa, e eu juro, não vou entrar nesse debate aqui, mas acho que a gente tem que pensar que
se a gente tem pensado nessa aliança entre todas as mulheres e pensando nessas coisas todas, e a gente achar que a gente está promovendo um apagamento simbólico e material dela, da existência dela, ela tentou fazer isso antes. Ela usou do lugar dela de fala, ela usou do lugar dela de fala, da visibilidade dela, para fazer. E assim, gente, os corpos são diferentes e são maravilhosos na sua diferença, mas 8 de março não é só sobre buceta, é sobre uma série de subjetividades e mulheridades e feminilidades, e acho que ela deslizou. E tudo bem, talvez as pessoas não tenham que sair cortando cabeça dos outros, mas é isso, ela cortou cabeças primeiro, né? E não é uma questão de antes ou depois, eu não sei como responder, é difícil. Agora, eu estou fechada com as manas que estão fazendo boicote. Não tem outro jeito, porque estamos em grupo. E se afeta uma, afeta várias, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção como que a gente usa as nossas plataformas. Se uma pessoa de visibilidade sai fazendo stories, falando sobre coisas apressadamente, respondendo esse tempo do sim e do não, que não dá para fazer reflexão, vai ter consequência. E é triste, é difícil, eu não queria que fosse assim, mesmo. Se eu pudesse escolher e fazer diferente, seria... É para a gente ir embora? Mas não dá. E se agora o grupo tomou esse caminho, a gente faz a discussão interna, mas o front não desarma. Ele só desarma depois que a discussão interna for qualificada. E a gente não teve tempo para fazer isso ainda. E o problema é o que a reação das pessoas que estão fechadas com a Amanda também gerou. Então é isso, é mais um exemplo, mais um palco dessas relações zoadas e 1 milhão de coisas. Bom, enfim, depois a gente pode até conversar lá fora. E sobre gênero vir antes, gênero vir depois, classe, raça e tudo mais, olha, essa é uma opinião minha, e eu vou me posicionar aqui. Eu acho que não tem antes, não tem depois, é tudo produzido junto. Na hora que a menina está nascendo, se ela for preta, se ela for branca, se a mãe dela for preta, se a mãe dela for branca, tem tratos diferentes. Se for na maternidade de rico, se for na maternidade de pobre, o parto vai ser diferente. Então, essas relações elas se dão no momento da nascença. Não tem o psicobiológico, para mim, que determina esse processo anteriormente. É aqui. Quando a gente fica sabendo dos casos de esterilização de mulheres no SUS, não é todas as mulheres que estão sendo esterilizadas, são algumas. E elas costumam ter traços de diferença parecidos entre si. É o privilégio, né? Então, raça, gênero e classe é interseccional, é imbricado. Não sei. Desculpa, estou todo suado o microfone. Não tem problema, não. É meio assim, quando a gente é convidado para falar nesses lugares, a gente é meio colocado no papel do intelectual, que tem que ter uma resposta para tudo, que tem que saber tudo, é um pouco delicado. Eu sempre gosto de bancar a Glória Pires, não sei se eu posso opinar, não sei se eu tenho condições de opinar, porque eu acho que é uma responsabilidade e é uma loucura, um devaneio você chamar para si a capacidade de saber todas as coisas e conseguir lidar com todas as coisas. E aí, então, eu vou usar meu privilégio de palestrante e para redevolver algumas coisas, porque eu sou educadora como vocês, eu estou imersa nos mesmos conflitos. A gente está vivendo um caos que está colocado de todas as ordens possíveis e imagináveis, e a gente não está conseguindo ter respostas para isso. A gente não consegue criar uma agenda nossa porque a gente fica cumprindo a agenda da crise. A Damares falou isso, o Pirolino falou aquilo, e aí a gente não consegue criar uma agenda nossa, com as nossas questões, e trabalhar um projeto político, porque a gente está falando de projeto político, porque é isso que está em disputa, em cima das nossas questões. Eu sou meio radical. Para mim, o negócio é o seguinte, é poucas. Estilo Racionais. Eu sei quem trama e quem está comigo. Então, não sei se eu sou da linha do acordos escusos, porque eu sou daquela que eu prefiro passar fome do que beijar a mão do opressor para ter comida. Como já passei em vários momentos da minha vida, por várias situações, de verdade mesmo. Porque quem muito abaixa mostra a bunda, né? Então, se a gente fizer um balanço político dos últimos 20 anos do nosso país, os acordos para fins de manutenção do poder feitos levaram a gente para o caos político que a gente está hoje.
Os princípios éticos e básicos de 20, 30 anos atrás que nos impulsionavam enquanto crítica social foram os mesmos em nome de pequenas benesses que nos levaram para o lugar que a gente está hoje. Então, eu acho que é... Mas é isso, não sei se tem uma resposta. É um protocolo que a gente segue quando a gente faz pesquisa, um plano de investigação, de alfabetização, que a gente segue lá, o método Ferreiro. Não sei. Eu acho que a gente precisava pensar mais sobre essas questões. Precisava pensar mais o que fazer, né? O que a gente faz? Então, a gente está construindo um diálogo de uma sociedade pluralista, e aí uma pessoa que trabalha num movimento identitário, que reivindica o direito e a permanência de mulheres em espaços, diz que só é mulher quem tem útero? Oi? Onde é que a gente se perdeu na discussão pelos direitos que eu não entendi? Eu tenho um filho de 8 anos, meu filho é uma criança trans, e o primeiro conflito que ele teve quando ele disse que ele queria ter uma buceta foi que ele queria cortar com a tesoura mesmo o pinto. E aí eu conheço a Açucena das Bahias, e ela falou para mim uma coisa, ela falou assim, olha, bem séria, você vai falar para o teu filho assim, existe mulher de pinto e acabou. Assunto encerrado. E se ele duvidar que mulher tem pinto, manda ele vir falar comigo, que eu vou mostrar meu pinto para ele, e eu sou mulher. Acabou. Ele, a partir daquele momento, construiu para ele uma solução para um problema que era quase existencial. Quase existencial. E ele ainda fala assim, graças a Deus que eu não vou menstruar, né? Porque é um negócio nojento. Né? Porque eu falo para ele que ele tem um bônus, o up, que ele não vai ter cólica. Mas são construções que elas são culturais. Ou a gente começa a bancar de fato o que a gente acredita, e sustentar de fato o que a gente acredita, custe o que custar, né? Eu penso nisso, eu acredito nisso, e eu vivo a minha vida baseada por esses princípios. Às vezes a gente tem que dar uma piscada para o opressor, né? Eu não beijo a mão, mas às vezes a gente tem que dar uma piscadinha porque é foda. Aí já me liberei, você me libertou do palavrão. Mãe dela, ó. A culpa é da Adelaide, mãe, briga com ela. Mas a gente precisa ter claro qual é os nossos limites. Quando eu comecei o coletivo de Jeja 5 anos atrás, o coletivo ele não é um coletivo político, ele é uma empresa, é um negócio social gerido por mulheres negras. Eu sempre gosto de dizer, as pessoas acham que é um coletivo político. Como é que eu posso participar? Não, a gente é uma empresa, um instituto de pesquisa super sério, como todos os institutos são, que a gente pauta o conhecimento feito por mulheres negras para mulheres negras. Mulheres brancas, homens brancos e homens negros são bem-vindos, mas as protagonistas do processo são as mulheres negras que são historicamente silenciadas nos espaços de produção de conhecimento. Quando eu comecei produzindo conhecimento sobre a Angela Davis. Num determinado momento, nesses 5 anos, inclusive lendo a Davis, né, eu falei assim, porra, mas eu estou fazendo errado. Ao invés de eu olhar para quem está na mesma realidade que eu, pensando na minha realidade, eu estou me fudendo para traduzir um texto em inglês que talvez nem sirva para os nossos problemas, porque, para mim, produção de conhecimento tem que ser para responder problema. Né? Ele tem que ajudar a gente a avançar, a pensar. Então, eu penso que isso é tentar manter uma coerência naquilo que a gente faz. Ou a gente acredita que a gente precisa desconstruir esse mundo, porque daí a questão, para mim, é que existe uma narrativa, uma memória constituída, valorizada, instituída, bélica, controladora, violenta, castradora, dualista, exclusora, que divide a gente, sim, cria conceitos, ideias, categorias, que mais nos desestruturam do que nos possibilitam se organizar e se articular. Então, a gente entende que ou a gente rompe com essa lógica que está colocada em todas as esferas possíveis e imagináveis, do privado ao público, ou a gente vai ficar inventando a roda quadrada. Um conceito novo, um movimento novo, um coletivo novo, um partido novo. A gente muda a roupa, mas não muda o corpo, a essência do que move. Eu acho que esse é o nosso desafio, porque a gente já acumulou conhecimento enquanto humanidade, a gente já acumulou experiências evolucionárias enquanto humanidade. Tem pré-comunista, pan-africanista. Tem de tudo. Há memória, saberes acumulados por quem já passou pelo processo da civilização, para a gente conseguir pensar estratégias. Mas ou a gente é sincero e realista, e olha para a realidade, e mais do que palavras bonitas, ou teorias, ou autores, ou isso ou aquilo, a gente começa a pensar formas de, né, em termos
na psicanálise, desejar algo melhor e buscar efetivar esse algo que nos mobiliza, para mim é liberdade. Para mim, ser livre, o máximo que eu puder, é o que me mobiliza. Ou a gente é coerente com isso e busca isso, independente se a gente é pan-africanista, africanista, radical, mas a gente tem que pensar que se a gente está falando em liberdade, a gente está falando da liberdade de todo mundo, inclusive da mulher ter pinto e do homem ter buceta. Tá bom. Obrigada, meninas. Mais 3 perguntas, gente. Quem está aí com... Levanta o braço lá no fundo. 1, 2... Mais alguém? 3 aqui. Meu nome é Pablo, eu sou de Minas Gerais, vim aqui num evento da UENG, minha universidade. Eu queria fazer, na verdade, aproveitar o momento para 2 perguntinhas, uma para cada. Um ano atrás, mais ou menos, eu fui para uma cidade que chama Alfenas, e lá tem uma faculdade federal, e eu vi as mulheres falando sobre feminismo. E eu aprendi que homem não pode falar sobre feminismo, porque ele é homem. Eu falei, nossa, que ponto de vista interessante para se pensar. E elas começaram a problematizar o feminismo, falando que, por ele se dividir, ele não funcionava, porque aí ele acabava se restringindo e tudo mais. Até que eu ouvi, mulheres trans não podem ter o lugar de fala de mulheres nascidas com vagina. E elas começaram a militar. Eu gostaria que você falasse um pouco, para mim, até onde você acha assim, que, quando a gente começa a compartimentar o feminismo, ele vai funcionar ou não? E se essas discussões realmente vão funcionar? Porque, a partir do momento que eu penso assim, sabe? Que a gente começa a separar muito, perde a essência, sabe? Porque a gente começa a ser partículas e não uma matéria completa. E sobre o gênero, eu fiz um projeto muitos anos atrás, quando eu estava na gestão do Grêmio, que eu fui presidente de Grêmio. E hoje eu entendo que o gênero é tão amplo que a gente mal sabe o que é gênero, principalmente na faculdade, imagina no ensino médio da escola, né? E eu queria te fazer uma pergunta assim, como que você acha, assim, Adelaide, como que você acha que a gente poderia trabalhar essa questão do gênero numa escola? Porque quando eu levei, a princípio, eu consegui uma pessoa para falar sobre gênero, mulher no caso, como é a mulher vista pela sociedade, como que nós poderíamos fazer, eu estou me formando para ser pedagogo daqui a algum tempo, se Deus quiser, serei pedagogo, poderia trabalhar com isso em sala, porque gênero está aí, está presente, se a gente não trabalhar, a gente está ignorando a sociedade, porque gênero é sociedade, né? A gente está ignorando. Gostaria que você me dissesse assim, pelo menos uma ideia, porque eu não faço a mínima ideia de como trabalhar isso de ensino infantil e fundamental. Próxima pergunta. Tudo bem, pessoal? A minha questão é a seguinte, Adelaide. A gente vê nas ruas homens travestidos de mulher. E onde estão as mulheres que se transvestem de homens? Será que a nossa sociedade é tão machista que não aceita essa mulher? Né? É lógico que é. E como é que é isso na luta das travestis? Existe uma unidade entre mulheres que querem se travestir de homens? Tá? Ou existe machismo até dentro dos espaços dessa luta? Acho que não é bem uma pergunta, mas talvez seja. Sim, conheço o Jaque Conceição, conheço o coletivo de Jeje. Adelaide, muito obrigada. A pergunta é, o que eu faço com tudo isso depois de hoje? Oi. Tomar cerveja e comer feijoada, porque na minha terra não tem feijoada. É o que a gente faz depois desse dia de hoje, a gente vai para o samba e vamos ser felizes, que é o que está tendo. Eu só queria falar uma coisa dessa pergunta sobre a questão que acho que elas estão muito próximas, a do Pablo e a sua, que você não falou teu nome, se você falou, eu esqueci, desculpa. Tem uma coisa que é o seguinte, que é esses conceitos duais no qual a sociedade foi construída, a sociedade ocidental, tal, de base moderna, que são os critérios de organização social. Então, tem uma coisa da passabilidade. Isso é muito importante quando a gente pensa várias coisas.
Quando a gente pensa na categoria raça, a passabilidade está ligada com o tom da pele. Quanto mais próximo do fenótipo branco, mais passável a pessoa é. Na questão da transexualidade, penso eu que são os mesmos critérios. Agora, você falou assim, será que se a gente dividir o feminismo, a gente não vai dividir a luta, nananana? É que lugar de fala tem a ver com experiência. A experiência tem a ver com corporeidade. Aquilo que um corpo vivencia, só aquele corpo é capaz de narrar. E a mesma situação, às vezes, pode ser lida de formas diferentes por indivíduos diferentes. Por exemplo, eu, enquanto mulher cis, mesmo sendo uma mulher negra, eu tenho mais passabilidade social do que a Adelaide como mulher trans. As pessoas, em determinados contextos, eu vou ter mais capacidade de inserção do que ela. Posso eu falar da experiência dela? Não, não posso. Isso não é você dividir o movimento das mulheres entre mulheres cis e mulheres trans, mas é entender que as experiências que eu acumulo enquanto mulher cis, lida socialmente como mulher, biologicamente como mulher, são diferentes das experiências que ela acumula enquanto mulher trans. Isso é lugar de fala. Não é para silenciar o homem na condição dele de homem, embora às vezes o homem precise ser silenciado, porque o homem ele é colocado na sociedade como aquele que tem o poder, o conhecimento, a fala. A gente falava sobre isso mais cedo. Às vezes o homem precisa brincar de cantinho do castigo. Então você senta aí e escuta, porque você não sabe ouvir. Às vezes, as mulheres brancas precisam ser silenciadas porque elas também não sabem ouvir. A nossa sociedade cria as mulheres brancas para serem princesas. As mulheres negras são criadas para serem domésticas. Aquela que trabalha, aquela que não tem dor, aquela que não tem medo, aquela que é forte. E, às vezes, as mulheres brancas precisam ser convidadas a ficar em silêncio e ouvir as narrativas e as experiências desses corpos negros, marcados pela racialidade, pelo racismo, pelo preconceito. Isso é lugar de fala, né? Assim, E ele tem que ser respeitado, mas não como instrumento de controle do outro. Escuta aqui, a fala é minha, você cala a tua boca. Não, embora às vezes precise ser arbitrário. Às vezes a gente tem que usar da arbitrariedade. Então, eu acho que tem muito dessa questão da... E aí tem um fenômeno que eu observo, não vou roubar teu lugar de fala, mas é só porque é uma coisa que eu observo e me mobiliza, até para a gente poder pensar e eu aprender também. Que é muito mais fácil a passabilidade da mulher que faz a transição para o homem do que o movimento ao contrário. Então, eu tenho um colega de doutorado, que ele é um homem trans, mas e ele faz questão de se colocar sempre como homem, porque eu tenho a impressão das minhas experiências que as mulheres trans reivindicam esse lugar de transição, de fala, essa memória que se percorre e que cria esse corpo. Ao passo que o que eu observo é justamente o movimento ao contrário. Mas aí, por favor, diga qual é a coisa. Com a palavra, a diva. Ai, acabou? Já era? A gente vai tomar essa cerveja. Gente, assim, tomar a cerveja. Não, sobre... Olha, é uma questão assim, como educadores, e às vezes muitos educadores escrevem, trabalham com palavras e tudo mais, é preciso que a gente se lembre dos valores, dos significados das palavras e dos usos delas. Às vezes é melhor, em vez de falar em compartimentalização, em dinâmicas de orgulho, porque aí muda toda a chave. Aí não estamos mais se separando, estamos valorizando as nossas diferenças, porque elas existem. E a gente tem que aprender a lidar com elas. Aquilo que a Jaque falou agora é fantástico, porque é isso, a fala não se dá no vácuo, a fala se dá num espaço específico. Nesse espaço, a gente tem que respeitar as dinâmicas de interação ali, as diferenças históricas e sociais e simbólicas que são colocadas nas interações. Então, não se trata, penso eu, de compartimentalização, de segregação dentro do feminismo. Se trata de enxergar que não somos todos iguais. Isso é fundamental. Gente, esse discurso Criança Esperança, de que somos todos iguais, de que depende de nós, não dá para passar mais. A gente somos todos diferentes, inclusive justamente pela dinâmica da diferença que se produzem as nossas mortes. Vamos lembrar, por exemplo, por que se deseja que a gente não fale? Por que se deseja que a nossa memória não esteja inscrita? Porque a população T, sobretudo as travestis, no Brasil,
são a caixa preta da sexualidade brasileira. Expectativa de vida de 35 anos. E aí não é morte que a gente está falando, é de queima de arquivo. Você extermina a travesti para que a família não seja desestabilizada, porque, olha, os casados estão tudo atrás da gente. Todos! Exato. Você apaga a vida para deixar exemplo. Isso é um problema nosso, porque quem mata, quem puxa o gatilho, quem dá a facada, quem arranca o coração da travesti, põe uma foto de Nossa Senhora Aparecida no buraco, é a gente. Se a gente coloca esse problema como do outro, fica difícil resolver. São vocês, são seus irmãos, são seus pais, são seus maridos, são seus namorados, que fazem com que a gente continue no lugar de 90% da população trans vivendo em regime de prostituição. Enquanto a gente não puder tirar isso se a gente não valorizar as nossas experiências, a gente vai continuar sendo apagada. Valorizando as nossas experiências, a gente pode olhar para o outro e falar assim, olha, não vai rolar, vai ser diferente, agora vocês vão me ouvir. É por isso que é importante essa separação. Como que trata o gênero na sala de aula? Não tem uma série. Gente, olha, tem uma coisa, e não é para xoxar, não estou dando coió, porque eu acho importante resgatar essas falas, que como Paulo Freire vem sendo queimado nas praças e tudo mais, é importante lembrar que um dos saberes necessários à prática pedagógica autônoma, na pedagogia da autonomia, é a pesquisa. É dever do educador pesquisar. Todo mundo chega para mim e fica perguntando assim, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? Gente, olha, Google. Os indígenas, os Guarani, têm uma palavra para Google, é tiramói. Tiramói é o pajé, é a figura central da comunidade. Então, a figura central da comunidade indígena Guarani é aquela que articula o conhecimento. Não precisa chegar e levar alguém para falar sobre gênero. Na matéria de, sei lá, de português, você pode... Pronto, acabou. Dá para você falar um monte de coisa. Tenta não ir com a paulada na cabeça dos teus alunos. Assim. Vê o que eles estão falando e tenta entender as dinâmicas de gênero ali e puxar isso. Memória funciona muito nesse sentido. Sobre a invisibilidade que você trouxe assim dos homens trans. Isso que a Jaque falou é fundamental. Muitos homens trans, eles, se tiver algum aqui, puder falar, se tiver à vontade ou não, seria ótimo, mas é isso. Essa questão da passabilidade está mais posta. Muitos vivem aí e a gente não sabe sobre suas histórias de transição e tudo mais. E não preciso nem dizer por quê, às vezes a gente faz essas opções, né? Mas é muito mais fácil identificar uma travesti que não seja passável na rua do que um homem trans. Talvez aí tenha alguns caminhos para a gente pensar essas diferenças. E pensar como que as travestis dialogam com o movimento trans, acho que, bom, as travestis estão dialogando, mas, assim, o movimento de travestis não é o movimento de homens trans. Aí a gente estaria falando do movimento de pessoas trans, transgêneros. A travesti tem uma especificidade que deve ser respeitada. Entende? E aí, é isso, eu só posso falar pela minha experiência. Se existem hierarquizações? Não sei, talvez. Existem marcas que só a vagina carrega? Não sei. A questão não é essa. A questão é como é que a gente vai lidar com essas questões. Como é que a gente vai promover um entendimento que coloque a gente em movimento. Não ficar reforçando que o 8 de março, por exemplo, é só para essas aqui. Não, o 8 de março fala de todas. E aí vamos ouvir a história de todas, recuperar essa memória de todas para poder tentar articular algumas coisas, né? Os homens trans, por exemplo. E é isso. Você falou, eu estou atualizando a tua fala, não sei se eu estou sendo honesta e justa, assim, mas mulheres que se travestem de homens. Homem trans, né? Porque senão a gente fica nesse registro biológico da buceta ainda, né? É uma mulher. Ou então homens que se travestem de mulher, registro biológico do pau, né? É um homem. Não, a gente já passou isso, assim. Então, se os homens trans são mais ou menos invisíveis do que as travestis, do que as mulheres trans, eu não sei. Aí, MASP, fica o convite para a gente fazer esse debate, convidar os homens trans para poder falar sobre isso, né? Eu falo do que dá para mim falar aqui, que é dessa minha experiência e dessa percepção que eu tenho, que está muito alinhado com o que ela falou. Passabilidade, outro conceito aí que é importante falar em sala de aula, buscar e tudo mais. Bom, acho que é isso. Não respondi muito, mas também não dá para responder, né? Eu acho que a gente tem que tomar um outro cuidado, que é o seguinte:
na base, o feminismo ele criticava justamente essa coisa do patriarcado, de localizar na biologia feminina elementos para opressão. Se quando a gente vai mobilizar o feminismo como categoria de análise, a gente faz um movimento inverso, a gente está reproduzindo a mesma lógica de controle e subalternação. Aí eu volto no que eu falei no começo. Que porra que a gente está fazendo? Né? Então, se quando eu uso o feminismo para analisar a realidade, eu reforço esses mesmos elementos de controle que foram usados, eu estou continuando, eu mudo a forma, mas a lógica do pensamento opressor, controlador, explorador, eu mantenho ele vivo. O que mantém as relações tais quais elas são é a lógica do pensamento que permeia essas relações. É isso, não adianta o meu parceiro ser um super militante de esquerda, namastê, good vibe, maconha orgânica, mas nas relações subjetivas comigo, ele ser um abusador. Não adianta nada ele defender o direito da mulher ter 10 mil parceiros se ele não limpa nem o banheiro que ele usa. É isso que eu acho que está colocado. Sair dessa macro produção teórica, essa grande esfera, e partir para as relações pessoais e como a gente materializa isso. Né? E aí eu volto para a fala da minha super amiga de parquinho, maravilhosa, que é isso, gente, autonomia na pesquisa. A gente tem que, né, buscar sempre isso, porque não existem respostas prontas, só existem as perguntas. Agora é a hora do almoço da feijoada, né? Então, todo mundo liberado, então, para conversar no almoço. Obrigada, uma salva de palmas a todas e todos.